tarde, meus amores. Hoje é quinta-feira, dia 18 de março de 2021. E hoje nós vamos fazer a correção daquelas atividades de português, tá certo? A tia Paula vai colocar aqui para vocês visualizarem bem e fazer a correção, tá certo? Questão 2. Antes da gente iniciar a questão 2, vocês lembram que nós lemos um poema, né? Poemas que encantam. O nome do poema é Um Abraço Passo a Passo, né? Então, através desse poema foi que foi feita essas atividades. Letra A, quem escreveu o poema? Nós vimos lá no início, né? Quem escreveu o poema foi Tino Freitas. Lembrando que essa questão 2 é somente respondendo oralmente, né? Quem escreveu o poema? Tino Freitas. Letra B. O título combina com o poema, por quê? Né? Conversamos que combina sim, né? Pois o poema trata do passo a passo de uma criança que está aprendendo a andar e que, ao conseguir andar, ganha um abraço. Letra C. Na ilustração do poema, animais aparecem próximos às pessoas. Na sua opinião, eles realmente estão próximos ao bebê enquanto ele aprende a andar? Justifique, né? No caso aí, como a tia Paula falou da outra vez, não significa que esses animais que aparecem estão no poema, mas devido na hora da leitura, né, na hora que foi feito o poema, citar o nome de alguns animais, aí o ilustrador acabou desenhando, porque quem escreve é o autor e quem faz os desenhos é o ilustrador. Então, ele achou melhor colocar os desenhos dos animais, né, no poema. Então, não significa que na hora que estava ocorrendo a criança engatinhando ou andando, que esses animais estivessem próximos. Ele colocou para ilustrar, né, devido ele falar que dei um passo de formiga, aí ele desenhou a formiga. Aos 2 passos de gato, então ele desenhou o gato. 8 passos de avestruz, então desenhou o avestruz. Mas só porque realmente o ilustrador quis colocar essas imagens. Aí a letra D era aquela pergunta, né? Você sabe quando aprendeu a andar? Tem registro desse momento, né? Se alguém, tia Paula colocou, se alguém quisesse falar sobre isso, gravasse um áudio ou um videozinho falando. Questão 3. Quem está contando os fatos? Marque um X. Uma criança ou um adulto? É uma criança, né? É uma criança, porque ela está dizendo, dei um passo de formiga. Então, é a criança que está contando o fato. Então, marca um X, uma criança. Questão 4. Que sentimento da criança fica evidenciado no poema? Marque um X. Que sentimento é demonstrado, né? Que a criança tá quando ela tá tentando andar? É um sentimento de tristeza? É um sentimento de entusiasmo? Ou é um sentimento de medo? E aí, o que foi que vocês marcaram? É um sentimento de entusiasmo, né? A criança tá alegre, tá feliz, né? Tá com vontade de aprender a andar, então ela tá entusiasmada. Então, é entusiasmo. Marca um X na palavra entusiasmo. Na questão 5, quando a criança está aprendendo a andar, é natural que a família tente incentivar. Aí tem que voltar lá no poema e sublinhar no poema quem são as pessoas que estão incentivando o bebê a andar. Vocês voltam lá no poema. A tia Paula vai colocar aqui lá o poema. E vamos lá ver quem é que está incentivando. É o papai e a mamãe e a titia. Na primeira estrofe, tem a mamãe. Na segunda estrofe, o papai. Na terceira estrofe, a titia. Então, é para sublinhar, para passar um traço aonde diz isso, mamãe, papai e titia.
Tia Paula tá colocando aqui para vocês verem. Voltando para a nossa página 12, na questão 6. Os poemas são organizados em versos. Cada linha do poema é um verso. Releia o primeiro verso do poema. Dei um passo de formiga. O primeiro passo foi comparado ao de uma formiga porque foi um passo longo ou um passo curto. E aí, o que foi que vocês acharam? É um passo curto, né? Por quê? Porque a formiga, ela é o quê? Pequenininha. Então, ele é comparado a um passo curto por isso, né? Porque ele tá engatinhando. Então, é bem curtinho o passo que ele dá. Então, faça um X, um passo curto. Questão 7. Releia a estrofe a seguir, observando as palavras em destaque. Aos 2 passos de gato, papai afirmou, que barato! Então, as 2 palavras em destaque é a palavra gato e barato. Observando essas 2 palavras, você vai marcar as alternativas adequadas. Letra A. Essas palavras terminam com o mesmo som? Gato, barato. Sim ou não? Sim. Gato termina com tó, barato termina com tó. Então, sim. Essas palavras terminam com o mesmo som. Observando novamente essas 2 palavras. Elas terminam com as mesmas letras. A última letra da palavra gato e a última letra da palavra barato. A palavra gato termina com a letra O, a palavra barato termina com a letra O. Então, sim, terminam com a mesma letra. Só para a gente relembrar, a repetição de sons parecidos nos finais das palavras chama-se rima. Tia Paula já falou isso em outra aula. 8. Um conjunto de versos de um poema separados por um espaço em branco é chamado de estrofe. Releia a estrofe a seguir. E quando embalei, titia disse, ai Jesus, 8 passos de avestruz. Então aí, você vai marcar a alternativa em que a palavra embalei foi usada com o mesmo sentido que no poema. Eu embalei o bebê e ele dormiu. Eu embalei os móveis para a mudança. Eu embalei a bicicleta para subir a rampa. Qual é que tem o mesmo sentido de quando a criança diz eu embalei? Ela quis dizer o quê? Ela embalou e andou. Qual dessas alternativas tem o mesmo significado? Eu embalei a bicicleta para subir a rampa. Então, faça um X na alternativa. Eu embalei a bicicleta para subir a rampa. E aqui foi feita a nossa correção. Espero que todos tenham acertado. Quem não fez a correção, faça. Quem não resolveu a atividade, resolva. Tá certo? E até a próxima aula. Um beijo. Fiquem com Deus.